Estudante, bem-vindos ao módulo 1, que trata de funções, conjunto dos números reais e algumas revisões. Começando então com os conjuntos naturais. Bom, quem são os números naturais? Os números naturais são aqueles números que são utilizados para fazer contagem de coisas, contagem de elementos de um grupo. Então são os números que nós contamos as coisas naturalmente. Então dá para dizer que o conjunto dos números naturais é dado por n, e o símbolo dos naturais é um n que tem um acréscimo aqui numa perninha, formado por, então, 0 elementos em um conjunto, ou 1, ou 2, ou 3 elementos, ou 4, 5, 6, 7, e assim indefinidamente. É um conjunto infinito. Conjunto dos números inteiros. Ele é semelhante ao conjunto dos naturais, só que ele tem um espelhamento dos negativos. Então dá para dizer que o conjunto dos naturais, e ele é representado pela letra Z, também com um acréscimo de uma diferenciação no sinal, no Z, e é igual, então, aos próprios naturais. Então vou continuar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, infinitamente para a direita, e o espelhamento negativo, ou seja, a correspondência negativa dos naturais. Como o 0 não tem correspondência negativa, o 1 aqui tem como correspondência menos 1, aqui menos 2, menos o 3, menos o 4, e isso também infinitamente para a esquerda. Conjunto dos números racionais. O símbolo, então, letra Q, também com uma diferenciação. Bom, o conjunto dos números racionais, ele é definido pelas frações, todas elas, de qualquer natureza, todas as frações, e aqui inclui-se frações positivas e frações negativas. E também se inclui no conjunto dos racionais aqueles números que não são frações, mas podem ser transformados em frações. Então, são as frações ou aqueles que podem ser representados, transformados em fração. Representados como fração, ou seja, como a forma A sobre B, onde esse A tem que ser um número inteiro e o B também tem que ser um número inteiro. B pertence a Z, sendo que B pertence a Z asterisco. O que significa esse asterisco? Em qualquer conjunto, quando eu coloco asterisco, significa ausência do zero, inclusive nos naturais. Se eu tivesse colocado aqui um asterisco, significa que eu teria que retirar o zero do conjunto, ok? Bom, então esses são os racionais. E aí, alguns exemplos, portanto, de racionais. Então, aqui são exemplos. Eu tenho menos 5, é um número inteiro e eu consigo transformar na fração. Por exemplo, menos 10 sobre 2 dá menos 5. Então, menos 5 é um número racional. Eu tenho todas as frações, por exemplo, negativas, menos 1/3. Eu tenho, então, ainda o próprio zero, também é um racional. Por quê? Porque eu consigo escrever 0 dividido por 5, por exemplo. Está escrito na forma A sobre B e resulta 0. Aí eu tenho agora as frações positivas, por exemplo, 2/5. Tem as frações onde o numerador é maior que o denominador, por exemplo, 9/2. Os números inteiros ainda, por exemplo, 6, o 9,
o 34 e assim por diante. Então aqui eu tenho alguns exemplos. Do conjunto dos números racionais. Dá para acrescentar ainda aqui que os números racionais, então, são os números naturais, todos eles, os números inteiros, todos eles, números decimais, ou seja, números com vírgula, números decimais de qualquer natureza, e também as dízimas periódicas. As dízimas periódicas também são racionais. Ok? Então aí tem um resumo desses três primeiros conjuntos. Conjunto dos números irracionais, símbolo I, também com uma diferenciação. Então, é o I com uma diferenciação. E quem são os números irracionais? Os números irracionais são aqueles que não podem ser transformados em fração. Não existe um formato A sobre B para ele. Então, basicamente, quem são os números irracionais? As raízes inexatas. Basicamente, são esses números e são os mais importantes. As raízes inexatas também são números irracionais, logaritmos inexatos, valores trigonométricos inexatos, mas para nós aqui o que é mais importante são as raízes inexatas. Exemplos, então, uma raiz que é inexata, raiz quadrada de 2, nós arredondamos para 1,41, mas com mais casas eu tenho 1,41, 42, 135. Isso segue indefinidamente. Nota que não é uma dízima periódica, não tem repetição, não tem período. Podia ser também raiz quadrada de 3, que também é quebrada, nós arredondamos para 1,73. Com mais casas eu tenho 1,73, 20508. Isso segue infinitamente também sem período. E ainda tem outros números característicos para irracionais, por exemplo, o número π. O número π também é um número irracional. Ele tem algumas casas aqui indicadas, 3,14, 15, 926. Isso segue também sem período, sem repetição, indefinidamente. Tem também a constante de Euler, né? A constante E, que também é um número irracional, e nós teríamos outros. Então esses são os principais, mas foca que o principal caso são as raízes inexatas. Conjunto dos números reais. Bom, o conjunto dos números reais, ele decorre da união. Reais tem o símbolo R com uma perninha a mais também. Então, reais decorre da união dos números racionais, que podem ser colocados na forma de fração, com o conjunto dos irracionais, aqueles que não podem ser colocados na forma de fração. Então, dá para dizer que os números reais são praticamente todos os números. O que é exceção que não é número real? Então, qualquer tipo de número é real. Fração, inteiro, com vírgula, sem vírgula, dízima periódica, dízima não periódica, raiz exata, raiz inexata, tudo isso são números reais. Mas aí nós temos uma exceção importante. Qual a exceção? É raiz com índice par, aqui ó, o índice é par, e aqui dentro do radicando é um valor negativo. Por exemplo, raiz quarta de menos 36. Isso é um valor que não pertence ao conjunto dos números reais. Por quê? Porque é uma raiz de índice par com radicando negativo. E aqui nessa figura tem um resumo dos conjuntos numéricos. Então vou começar de dentro para fora aqui, ó. Esse menorzinho aqui por dentro é o conjunto dos números naturais. Se eu amplio esse conjunto acrescentando também os negativos,
Aí eu vou ter o conjunto maior, esse azul, que é o conjunto dos números inteiros. Acrescentando aos inteiros os valores fracionários, os valores decimais, as dízimas, os valores que são quebrados, que não são inteiros, eu consigo aqui o conjunto dos números racionais. Seria esse conjunto verde. E separado aqui do conjunto dos racionais estão os irracionais, onde se localizam aqui as raízes inexatas. Bom, juntando esses dois, daí nesse retângulo maior, fazendo todo o retângulo aqui, juntando o verde e o laranja, juntando tudo isso, eu tenho um conjunto único. E aí esse conjunto único é o conjunto dos números reais. Então esse é o resumo dos conjuntos numéricos no formato de diagrama, ok? Passando para agora as operações com números inteiros, as regras de sinais. Então tem duas regras de sinais, adição e subtração, multiplicação e divisão. Vamos iniciar com adição e subtração. Adição e subtração para sinais iguais, como que opera, e adição e subtração para sinais diferentes, como que opera. Quando os sinais são iguais, na adição e subtração, eu sempre somo e conservo o sinal, mesmo que os dois sinais iguais sejam negativos. Então, sinais iguais eu sempre vou somar e manter o sinal. Então, por exemplo, aqui, ó, 2 mais 3. Quando o sinal não aparece aqui na frente do número, eu tenho que entender que ele é um sinal positivo. Então, eu tenho mais 2 mais 3, é o mesmo sinal, soma e conserva, isso é mais 5. Que é a mesma coisa que 5, né? O sinal positivo na frente, não precisa se tu não quiser. Menos 2 com menos 3, mesma coisa, sinais iguais, negativo, negativo, vou somar, somando dá 5 e conservo o sinal menos 5. Aí o negativo eu não posso desprezar. Quando o sinal é negativo, eu sempre tenho que expressá-lo. Quando for sinais diferentes, quando os sinais são diferentes na adição e subtração, eu sempre vou subtrair, ou seja, eu vou calcular a diferença, eu vou diminuir um do outro e vou optar pelo sinal do maior módulo, ou seja, do maior número. Então aqui, ó, menos 2 mais 3, menos e mais, são sinais diferentes. Então eu tenho que diminuir um do outro. 3 menos 2 é 1. Como o maior módulo, aqui, ó, como o maior que é o 3, ele é positivo, então o sinal dele prevalece. Mais 1, que é a mesma coisa que 1. Agora eu tenho 2 menos 3. De novo, sinais diferentes. Lembra que aqui na frente é um positivo. Se os sinais são diferentes, eu tenho que fazer diferença. E a diferença entre eles é 1. 3 menos 2, 1. E agora o 3, que é o maior, ele é negativo. Então o sinal dele prevalece, menos 1. Ok? Então essas são as operações para adição e subtração. E a gente já volta para essa lâmina para trabalhar multiplicação e divisão. Bom, então aqui a gente vai exercitar a regra da soma e subtração. Aqui eu tenho mais 2 mais 10. Como aqui, ó, eu tenho um sinal positivo no meio de parênteses, esse sinal positivo ele pode ser desprezado, ele não exerce nenhuma influência no resultado. Então eu posso fazer que isso é mais 2, mais 10, soma e conserva o sinal, mais 12, ou simplesmente 12. Mais 7 mais 1, também isso é a mesma coisa que mais 7 mais 1. Eu posso desprezar aqueles parênteses, né? E aí mais 7 mais 1 é mais 8, ou simplesmente 8. Aqui eu tenho mais 23. Como aqui antes do parênteses é mais, eu posso desprezar esse mais e só copio de dentro. Menos 3. E aí 23 positivo menos 3, lembra, sinais diferentes diminui, vai dar 20, e o sinal do maior é mais 20 ou simplesmente 20. Menos 8, mais 10, esse mais aqui pode ser desprezado, menos 8 mais 10, nota que eu também tenho sinais diferentes, então eu não posso somar menos 8 com mais 10 e botar 18. Esse mais aqui, ó, não pode te levar para uma soma.
tem que pensar que aqui é negativo e aqui é positivo, tu vai fazer diferença. Diferença entre menos 8 e 10 é 2, 10 menos 8 é 2, e o sinal do maior é positivo porque o 10 é positivo. E ele é maior. Então tu pode botar aqui mais 2 assim, ou simplesmente 2. Aqui menos 1 eu vou copiar. Como aqui é mais, eu desprezo e copio o parênteses, mais 9. De novo, sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, eu vou diminuir, e aí a diferença entre 1 e 9 é 8. E aí, de novo, eu chamo a atenção, ó, esse mais não pode te levar para a soma, não vai somar 1 mais 9 contra 10, porque os sinais são diferentes, e eu nunca vou somar valores de sinais diferentes. Então, menos 1 mais 9, eu faço a diferença que dá 8, e o sinal é positivo, porque o 9, que é o maior, ele é positivo. Então, aqui eu posso colocar mais 8, ou simplesmente 8. Na outra coluna, observa que agora o sinal aqui, antes do parênteses, antes do segundo parênteses, ele é negativo. Então, esse sinal ele não pode ser simplesmente expressado como positivo. Esse sinal negativo ele vai modificar o sinal aqui dentro, sempre. Então, ele vai trocar o sinal do próximo parênteses. Então, sempre o menos troca o sinal do próximo parênteses. Então, eu tenho menos 4 ali, normal. Esse menos vai trocar esse sinal aqui, ó, para mais, menos 4 mais 2. E agora eu faço normal. Eu tenho aqui sinais diferentes, eu vou diminuir. 4 menos 2 é 2. E agora eu preciso colocar o sinal do maior. Observa que o 4 é maior, ele é negativo. Então, isso resulta menos 2. Tu pode pensar que menos 4 mais 2 é como se fosse uma situação de dever e pagar. Ó, eu tenho uma dívida de 4 unidades e eu só tenho 2 unidades para fazer o pagamento. Significa que eu vou fazer esse pagamento e ainda continuo devendo 2. Então, o negativo me dá a ideia de dívida, enquanto que o positivo me dá a ideia de ter, possuir ou pagar. Aqui mais 4 continua. Esse menos lembra que vai trocar o sinal aqui dentro para mais 3. E aí eles têm sinais iguais, né? O 4 é positivo, o 3 é positivo, 4 mais 3, aí é simples, 7. Continua aqui menos 5. Esse menos vai trocar o sinal aqui para menos 9. E aí eu tenho menos 5, menos 9. Sinais iguais. Negativo do 5, negativo do 9. Quando os sinais são iguais, lembra que eu tenho que somar. Mesmo sendo todos eles negativos, eu realizo uma soma. 5 mais 9 é 14. E aí soma e conserva o sinal. Então continua aqui menos 14. É como se fosse uma dívida de 5 com alguém e uma dívida de 9 com esse alguém. Então isso vai ser o quê? Uma dívida de 14. Mais 9 menos o mais 7. Lembra que esse menos vai trocar o sinal aqui. Então eu tenho mais 9 ou simplesmente 9. Eu não preciso nem colocar o sinal desse 9. E aí esse menos trocando aqui esse sinal do 7, eu tenho 9 menos 7. Sinais diferentes eu diminuo. 9 menos 7 é 2. E o sinal do maior é o sinal do 9 mais 2. Aqui eu tenho mais 16. Esse sinal de menos vai trocar o sinal do 12 de menos para mais. E eu tenho menos 16 mais 12. Sinais diferentes, eu tenho que diminuir um do outro. 16 menos 12 dá 4. E o sinal do maior. O sinal do maior é o 16, é negativo, menos 4. Pensa que isso é como se fosse uma dívida de 16 e o pagamento de 12. Eu continuo devendo 4. Nesse exercício 2 eu tenho mais elementos envolvidos. No 1 eu tinha sempre apenas 2. Aqui eu tenho mais elementos. Então o que é aconselhável? Que se agregue todos os positivos num só e que se junte, se agregue todos os negativos também num só. E aí depois se faça a regra de sinal. Então eu vou juntar aqui, ó, menos 1, menos 7 e menos 3. São 3 negativos.
Então, vou juntar isso. 1 mais 7, 8. 8 mais 3, 11. Como são todos negativos, menos 11. E aí, o único positivo que eu tenho é o 5. Então, menos 11 mais 5. E aí, menos 11 mais 5, como a gente fez no número 1, diminui e vai sinal do maior, menos 6. Aqui, o 6 é positivo e o 8 é positivo. Então, vou juntar 6 e 8, 14. Agora, eu tenho menos 5 negativo, menos 1 negativo. Também vou juntar 5 mais 1, 6. Então, conservo o sinal, menos 6. E eu faço agora 14 menos 6, 8. O 4 aqui é negativo. O menos 3 aqui é negativo. E o menos 2 aqui é negativo. 4, 7, 2, 9. Então, juntando isso, eu tenho menos 9. E agora, os positivos. Mais 7, mais 1. Juntando mais 7, mais 1, mais 8. E aí, menos 9 com mais 8 são sinais diferentes. Eu vou diminuir e vou colocar o sinal do maior. Diminuindo 9, tirando 8, 1. Como o 9 é maior e é negativo, prevalece o sinal menos 1. É como se fosse uma dívida de 9 e um pagamento de 8. O 5 aqui é positivo, o 2 é positivo e o 6 é positivo. Então, esses três eu tenho que juntar num só. 5 mais 2, 7. 7 mais 6, 13. Então, eu tenho 13 positivo ou simplesmente 13. E os negativos, menos 5, menos 4. Menos 5, menos 4, menos 9. Porque eu vou somar e conservar o sinal. Aí eu tenho 13 menos 9, sinais diferentes, vou diminuir e vou deixar o sinal do maior. O 13 é maior e é positivo, e isso vai dar mais 4, ou simplesmente 4. Esse outro é um pouco maior. Então, tenho aqui os negativos. Menos 5, menos 1, menos 3 e menos 4. Então, tenho que juntar isso num só, somando 5 mais 1, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 4, 13. Como são todos negativos, eu tenho aí menos 13. Somei e conservei o sinal. Os positivos, mais 8, mais 7 e mais 2. Também vou juntar num só. 8 mais 7, 15. 15 mais 2, 17. Então, aqui, mais 17. Aí, menos 13 com mais 17 são sinais diferentes, então eu tenho que diminuir um do outro. 17 menos 13 dá 4. E o sinal do maior, que é o sinal positivo do 17, que é o maior. Então, aqui mais 4 ou simplesmente 4. Passando para a próxima. Multiplicações. Bom, antes então de efetuar as multiplicações, eu vou retornar lá para a regra que indica como se faz multiplicações de números inteiros, ou seja, a regra de sinais para multiplicação. Lembra que nós já havíamos feito aqui, ó, a regra da adição e subtração. E agora então a gente vai para multiplicação e divisão. Na multiplicação e divisão, quando os sinais são iguais, o resultado ele é sempre positivo, não importa quem é o maior, quem é o menor. Na adição e subtração, sinais iguais, nós somávamos e conservávamos o sinal. Então, se os sinais eram todos positivos, mantinha-se o positivo. Se os sinais eram todos negativos, mantinha-se esse negativo. Na multiplicação e divisão não é assim. Na multiplicação e divisão não importa se é mais, menos, menos, sempre o resultado é positivo. Então, observa aqui nesse produto 2 vezes 3. O 2 é positivo, o 3 é positivo, vai dar positivo. 2 vezes 3, 6. 6 positivo. Aqui também, sinais iguais. Ó, menos 2, sinal negativo no 2. Menos 3, sinal negativo no 3. Produto disso vai dar positivo. E aí, 2 vezes 3, 6. Esse positivo eu posso expressar ou não. Agora aqui eu tenho divisão.
Também a regra da divisão é a mesma, né? Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Então, 10 dividido por 2. Aí eu tenho aqui sinal positivo no 10, sinal positivo no 2. Aí significa que isso vai dar 10 por 2, 5. 5 positivo, porque os sinais são iguais. E aqui eu tenho também divisão de sinais iguais, menos e menos. Então, já sei que a resposta dessa divisão ela é positiva, porque os sinais são iguais. E aí 10 divide por 2, 5. Então, sinais iguais para multiplicação e divisão, faz a conta normal e depois acrescenta o resultado positivo. Quando os sinais são diferentes, aí o resultado da multiplicação e da divisão é sempre negativo. Então, aqui, por exemplo, 2 vezes menos 3, sinais diferentes. Na multiplicação já sei que é menos. Não importa quem é o maior, quem é o menor. 2 vezes 3, 6. Aqui também sinais diferentes. O menos 2 e aqui mais 3. Já sei que nesse produto, nessa multiplicação, vai dar menos. E 2 vezes 3, 6. 10 divide por menos 2. Ó. Divisão de números com sinais diferentes. O 10 é mais e o 2 é menos. Já sei que o resultado disso é negativo. 10 divide por 2, 5. Aqui é a mesma coisa. O 10 é negativo e o 2 é positivo. Divisão de sinais diferentes, sempre negativo. E aí, 10 por 2, 5. Ok? Então, essa é a regra da multiplicação e divisão. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Aí eu posso agora fazer o exercício lá de produto. Mais 1 vezes mais 10. Ó. Sinais iguais ou diferentes? Sinais iguais. Então, já sei que a resposta disso é uma resposta positiva. E 1 vezes 10 é 10. Aí multiplica normal. Mais 2 mais 8. Sinais iguais. Já sei que o resultado é positivo. Multiplica normal. 2 vezes 8, 16. Menos 3, menos 7. Ó. De novo, sinais iguais. Então, já sei que vai dar mais. 3 vezes 7, 21. E aí pode ser mais 21 ou menos. Mais 21 ou simplesmente 21. Aqui também, mais 16 ou simplesmente 16. Letra D, eu tenho mais 1 e tenho menos 8. Bom, agora os sinais são diferentes. Como os sinais são diferentes nessa multiplicação, o resultado vai dar negativo. E aí faz a conta. 1 vezes 8, 8. Aqui de novo, menos 5 e mais 4. Sinais diferentes. Resultado negativo. 5 vezes 4, 20. Ok? Então, define o sinal e faz a operação dos números de forma normal. Divisão é a mesma regra. Eu tenho aqui mais e tenho mais. Sinais iguais vai dar positivo. 10 divide por 1, 10. Então, eu tenho aqui mais 10 ou simplesmente 10. Mais 8 e mais 2, sinais iguais, vai dar positivo. 8 divide por 2, 4. Aqui, menos 9, menos 3, sinais iguais de novo. Já sei que a resposta disso é uma resposta positiva. E aí faz o cálculo normal, 9 divide por 3 dá 3. Aqui eu tenho menos 16 e mais 8, sinais diferentes. Sinais diferentes para divisão indica resultado negativo. 16 por 8, 2. Aqui eu tenho menos 10 e mais 5. De novo, sinais diferentes. Então, já sei que a resposta é negativa. 10 divide por 5, 2. Então, tem a aplicação da regra de sinal em multiplicação e divisão. E aí, uma nova operação, então, a potenciação. Nós vimos adição, subtração, que tem uma regra de sinais. Vimos multiplicação e divisão, que tem uma outra regra de sinais. E agora estamos em potenciação. Bom, o que é a potenciação? A potenciação é uma operação matemática também, que indica um produto, indica uma multiplicação de fatores iguais. Então, é uma sequência de multiplicação ou multiplicações que tem o mesmo fator. Então, em vez de ser alguma coisa 2 vezes 3 vezes 7 vezes 1, enfim,
aí vezes 7 de novo. Em vez de ser uma multiplicação que tem elementos, que tem multiplicadores, que tem fatores diferentes, na potenciação eu tenho sempre o mesmo fator, a mesma coisa multiplicando. Tipo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quando isso acontece, eu posso representar na forma de potência. Então isso aqui é o mesmo que 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então o resultado disso é 16. E eu posso representar esse 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16, num formato de potência, que é 2 elevado à quarta potência. Então observa que 2 indica quem está multiplicando e 4 indica o número de vezes que esse valor está sendo multiplicado. E aqui o resultado. Vou fazer mais um exemplo rapidinho aqui. Se fosse, por exemplo, 5 vezes o 5 vezes o 5, como é que eu posso representar isso na forma de potência? Isso é o 5 que está sendo multiplicado elevado ao expoente 3. Então aqui esse 3 indica que eu estou multiplicando o 5 3 vezes. E aí se eu resolver isso, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Quando tem um formato de potência representado, esse valor que é o fator, é aquele que vai ser multiplicado, esse valor chama base da potência, é quem multiplica. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então isso é a base da potência. Esse númerozinho aqui menor em cima, a gente fala que é o expoente da potência, que indica quantas vezes eu vou multiplicar. E esse 16, ele é o resultado. Ele é chamado de potência. Ok, então aí está a conceituação da operação potenciação. Algumas regrinhas então. Na potenciação, quando a potência tiver expoente 1, lembra que expoente é o valor que vai em cima, lembra? 5 elevado ao cubo, esse 3 é o expoente. Então, quando esse expoente for 1, resulta a própria base. Então, o resultado coincide, ou o resultado repete a base. Então, o expoente 1 indica que o resultado é a própria base. Então, vou escrever isso assim. O resultado é ele mesmo, é a própria base. É só repetir a base. O exemplo que tem no teu material: 2 elevado ao expoente 1 é o próprio 2, assim como 10 elevado a 1 é 10, 9 elevado à primeira potência é 9 e assim por diante. Potência com expoente 0. Quando o expoente for 0, significa que o resultado ele é único. O resultado é 1. Então, potência com expoente 0, o resultado é 1. Independe da base. Exemplo que vocês têm no material aí: 3 elevado a 0. 3 elevado ao expoente 0 é 1. Assim como 8 elevado ao expoente 0 também é 1. Assim como o negativo também, mesmo que fosse menos 5 elevado ao expoente 0, isso também dá 1. Qualquer coisa elevado a 0, inclusive uma fração, 1/3 elevado a 0, também dá 1. Potência com expoente par. Bom, a potência com expoente par sempre vai ter um resultado positivo. Se o expoente é par, já sabe que o resultado da potência é positivo. Então não importa a base, mesmo que a base seja negativa, se o expoente é par, o resultado é positivo.
por exemplo, ele coloca aí mais 5 elevado ao quadrado. Nota que esse quadrado, esse 2 aqui é par. Vai dar o resultado positivo. Lembra que mais 5 ao quadrado nada mais é do que mais 5 vezes mais 5, ou simplesmente 5 vezes 5, que dá 25. Realmente 25 é positivo. Se fosse agora um outro exemplo, menos 4 elevado ao quadrado. O resultado também tem que ser positivo, porque o expoente aqui é 2 e é par. Vamos ver se confere. Menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes ele mesmo. Lembra que o 2 aqui indica quantas vezes eu multiplico ele por ele. Menos 4 que multiplica menos 4. E aí lembra, sinais iguais vai dar positivo. Menos 4 vezes menos 4, realmente, mais 16, resultado positivo. Potência com expoente ímpar. Bom, potência com expoente ímpar pode acontecer duas coisas. O resultado pode ser par, o resultado pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, quando é que o resultado é positivo? Resultado pode ser positivo quando é que o resultado é positivo? Quando a base for positiva. Então, se a base é positiva, mesmo com expoente ímpar, vai dar um resultado positivo. E quando é que o resultado é negativo? O resultado é negativo quando a base for negativa. E aí eu chamo a tua atenção que é a única situação em que o resultado de uma potência é negativo. Somente nessa situação. Então, o resultado de uma potência só vai ser negativo quando tu tiver a base negativa e o expoente ímpar. Tem que ter essas duas coisas. Base negativa e expoente ímpar gera resultado negativo. Caso contrário, o resultado da potência é sempre positivo. Exemplos aqui. Mais 2 elevado ao cubo, que é a mesma coisa que 2. Lembra o sinal do 2 é que eu não preciso expressar, né? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Agora, no outro exemplo, base negativa com expoente ímpar, expoente 3. O que é menos 2 elevado à terceira potência, menos 2 ao cubo? É menos 2, que multiplica por ele, menos 2, que multiplica mais uma vez por ele, menos 2. E observa, ó, menos 2 vezes menos 2 aqui, sinais iguais, vai dar mais, vai dar 4. Mas quando eu faço esse 4 com esse outro menos 2 que está faltando, aí eu tenho sinais diferentes. E aí 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Então aí confirma de que base negativa com expoente ímpar, resultado negativo. E aí a gente vai passar para a próxima lâmina. Aplicando então a regra de sinais para as potências. Olha só, aqui eu tenho negativo na base, par. Negativo na base e par, isso vai dar positivo. Vou fazer um resumo para ti aqui, ó. Quando eu tenho base positiva elevado a qualquer expoente, isso sempre vai dar um resultado positivo. Quando eu tenho negativo num certo expoente, eu tenho duas situações. Se o n é par, resultado positivo. Mas se aquele expoente for ímpar com base negativa, é o único caso onde eu tenho resultado negativo. Ok? Então, aplicando isso no exercício, ó, negativo na base. Negativo na base eu olho, expoente 4, expoente é par. Então, já sei que o resultado é positivo. Então, isso vai dar mais. E aí, o que é 3 elevado na quarta potência?
faço um rascunho aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3. 27 vezes 3 dá 81. Então, isso aqui é 81 mais ou simplesmente 81. Agora eu tenho aqui uma base negativa, ó, menos 9 elevado ao quadrado. Nota aqui de novo, né, negativo com par. Negativo com par é positivo. Então, isso vai dar mais. E aí, 9 ao quadrado é 9 vezes o 9. Oi, por coincidência, né, de novo vai dar 81. 9 vezes 9 é 81. Então, isso é mais 81 ou simplesmente 81. Menos 10 ao cubo, base negativa, ok? Com expoente ímpar agora, ó, pela primeira vez, um expoente ímpar. Então, negativo com expoente ímpar é aqui embaixo. Ó. Isso vai dar resultado negativo. Então, já sei que isso é menos. E aí, 10 ao cubo, ou 10 na terceira potência, é 10 vezes o 10 vezes o 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, isso resulta menos 1000. 6 mais 6 ao quadrado. Base positiva, expoente par. Lembra que quando a base é positiva, não importa o expoente, sempre vai dar positivo. Então, já sei que isso é positivo. Então, é só fazer 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6. E aí, 6 vezes 6, 36. O mesmo acontece com mais 4 elevado ao cubo, mais 4 na terceira. A base, ó, é positiva da potência. Base positiva, resultado sempre positivo. Mesmo que o expoente seja ímpar, não interessa. Se a base é positiva, o resultado é positivo. Então, isso já sei que é mais. E aí, é 4 na terceira, 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Menos 1 elevado à quinta potência. Ó, base negativa, expoente ímpar. É o que eu tenho aqui. Ó. Base negativa, expoente ímpar. O que vai resultar isso? Negativo. É o único caso que dá negativo. O negativo só acontece se a base for negativa e aqui for expoente ímpar. É a única forma de dar resultado negativo. É o que eu tenho aqui, negativo com um expoente ímpar, vai dar negativo, e 1 na quinta potência, 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, que vai dar 1. Mais 11 elevado na zero, lembra, né, do caso particular, qualquer coisa elevado na zero vai dar 1, então mais 11 elevado na zero é 1. Ok? Uma outra operação com os números inteiros é a radiciação. Então, nós vimos já adição, subtração, multiplicação, divisão, a potenciação e agora a radiciação. A radiciação, ela é a operação inversa da potenciação, ela representa a ideia inversa de potenciação. Então, eu consigo mostrar isso num exemplo. 10 elevado ao expoente 2. Lembra que 10 elevado ao expoente 2 pode ser expresso como 10 ao quadrado, 10 elevado ao expoente 2, que é igual a 10 vezes o 10, que por sua vez resulta 100. Então, 10 ao quadrado é 100. Agora, se eu inverter a pergunta, qual o número que elevado ao quadrado resulta 100? Agora eu sei que é 10. 10 ao quadrado é 10 vezes 10 que dá 100. Mas se eu não soubesse isso e perguntasse qual o número que elevado ao quadrado resulta 100, ou seja, quem vezes quem dá 100. Bom, então essa pergunta ela pode ser simbolizada assim, ó. Quem é a raiz quadrada de 100? Perguntar quem é a raiz quadrada de 100 é o mesmo que perguntar quem vezes quem dá 100, ou seja, qual o número elevado ao quadrado dá 100. E nessa simbologia, nessa maneira de efetuar a pergunta, nós temos alguns elementos. Esse sinal aqui, por exemplo, ó,
ele chama radical ou sinal de radical. Então, esse sinal é o radical. Justamente o radical que indica a radiciação, indica que é uma operação de raiz. O sem é o que fica dentro do radical. Ele é chamado de radicando. É o valor do qual eu vou extrair a raiz. É o radicando. O 2 aqui, ó, é o índice da raiz. E o 10, raiz quadrada de 100, se eu coloco aqui o resultado, ó, igual a 10, esse 10 é a raiz, é a resposta. É a raiz quadrada de 100. Ok? Uma observação é que quando o índice da raiz é o número 2, ou seja, quando for uma raiz quadrada, e isso é bastante comum, esse 2 ele não precisa ser expresso. Então, isso aqui é o mesmo que raiz de 100. Ó, sem o 2 é a mesma coisa, isso também dá 10. Eu vou aproveitar o espaço aqui e vou fazer alguns exemplos de raízes quadradas. Raiz quadrada de 81, raiz quadrada do 16 e raiz quadrada do 9. Então, vou pensar, raiz quadrada de 81 é quem? É aquele número que ele vezes ele dá 81. Quem vezes quem dá 81? O 9. Então, raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9, ou seja, 9 ao quadrado, dá 81. Raiz quadrada do 16. Quem vezes quem dá 16? O 4, porque 4 vezes 4, ou seja, 4 ao quadrado, é igual a 16. Raiz quadrada do 9. Quem é? É 3, porque 3 vezes 3, 9, ou seja, 3 ao quadrado igual a 9. E aí a gente encerra as operações com os números inteiros. A gente vai passar agora para as equações. Equações do primeiro grau. Bom, primeiro, o que é uma equação? Uma equação é uma sentença aberta expressa por uma igualdade, ou seja, tem o x, por isso a sentença aberta indica a presença de variável, indica a presença de x, ou a, ou m, ou b, enfim, indica uma letra, e tem que ter uma igualdade, quer dizer, é igual a alguma coisa. Eu tenho um exemplo aqui, ó, 2x mais 5 igual a 17, está aqui o x, eu tenho então uma sentença aberta, e está expressa pela igualdade, está aqui a igualdade, ó, igual a 17. Bom, a equação ela é dita do primeiro grau quando a variável, quando o x estiver no expoente 1. Por exemplo, aqui, ó, invisível, o expoente é 1. Então, por isso é uma equação do primeiro grau. Se fosse aqui 2x ao quadrado mais 5 igual a 17, seria uma equação do segundo grau. Se fosse 3, seria uma equação do terceiro grau e assim por diante. Então, nesse caso, é uma equação do primeiro grau. Alguns elementos de uma equação. Primeiro membro. Primeiro membro é tudo que está antes da igualdade, que está escrito antes da igualdade. Então, o primeiro membro dessa equação aqui, ó, é 2x mais 5. Então, eu vou colocar aqui, ó, nesse meu exemplo, 2x mais 5. Segundo membro é tudo que está depois da igualdade. Nesse caso, eu só tenho 17. Então, o segundo membro é o 17. Incógnita ou variável é o valor desconhecido, né? É a letra. Nesse caso aqui, ó, a única letra que eu tenho é x. Coeficiente. Coeficiente ou coeficientes, pode ter mais de um, é o número que acompanha a variável. Então, cada vez que a variável aparece na equação, ela vai ter o seu coeficiente. Como ela aparece só uma vez aqui, eu só tenho um coeficiente, que é o 2. Então, o coeficiente é o número que acompanha, né? O número que aparece junto da variável. E termos são cada uma das partes da equação. Cada pedaço da equação é um termo. Aqui eu tenho um termo, aqui eu tenho um outro termo, e aqui eu tenho outro termo. Eu tenho 3 termos. Então, 2x, o 5 e o 17.
São os três termos dessa equação. Indo para a resolução das equações. Então diz que para resolver uma equação do primeiro grau, em geral, como se faz? Isola-se, né, a variável. Então, quando eu resolvo uma equação, que eu isolo a variável, que eu encontro o valor do x, eu estou encontrando a raiz da equação. Então, isso em qualquer equação, o que é raiz? Raiz é o valor que torna a equação verdadeira, torna a igualdade verdadeira quando eu jogo no lugar do x esse valor. Vou pensar aqui, ó. Para essa equação 2x mais 5 igual a 17, vamos supor que eu pense no x igual a 4. Aí eu faço o x é 4, aqui 2x é 2 vezes x, 2 vezes 4 mais 5 igual a 17. 2 vezes 4, 8, 8 mais 5 igual a 17. Te pergunto, 8 mais 5 é 17? Não, 8 mais 5 é 13, é diferente. Então significa que 4 não é raiz. Então x igual a 4 não é a raiz, não torna válida a igualdade. Então vou tentar uma outra proposta. Vou tentar x igual a 6. Então eu tenho 2 vezes 6 mais 5 igual a 17. 2 vezes 6, 12. 12 mais 5 igual a 17. Te pergunto, 12 mais 5 é 17? Sim, 12 mais 5 é 17. Então significa que esse x igual a 6 é a raiz da equação. É a resposta, vamos dizer assim, é o valor válido para x. Então isso é a raiz, é o valor que torna a igualdade verdadeira. Agora, como se chega nesse 6? Bom, é a resolução. Chegar no 6 é o processo de resolução da equação. Em geral, se faz o quê? Se deixa no primeiro membro os termos em x, então o x fica antes da igualdade. E no segundo membro, os números que não têm x, ficam os números. E aí eu reduzo os termos semelhantes, quer dizer, eu junto quem tem x com quem tem x, número com número, e depois eu isolo o x. Quando fala-se que no primeiro membro fica os x e no segundo membro os números, eu também posso fazer o contrário. Eu posso deixar no segundo membro quem tem x e na frente os números, não tem problema. O principal é separar quem tem x de quem não tem x, certo? Então vou aplicar essa regra nesse exemplo de equação aqui. 2x mais 5 igual a 17. Ó, vou deixar os x aqui na frente, então só quem tem x é o 2x, ele fica aqui. Esse 5 eu vou passar para o outro lado, vou separar do x. Então aqui eu tenho 17. Essa falsa passagem do 5 para cá, ó, faz com que ele troque o seu sinal. Em vez de mais 5, menos 5, é uma falsa passagem. E aí eu tenho 2x igual 17 menos 5, 12. Aí eu tenho que passar esse 2 para lá também para o x ficar sozinho. É uma outra falsa passagem. Então eu tenho que x é igual a 12. Quando esse 2 faz a falsa passagem, ele troca também a operação. Aqui era mais 5, ficou menos 5. E aqui o 2 está multiplicando o x, vai ficar na falsa passagem, dividindo, troca a operação. Divide por 2, e aí x igual a 6. Então basicamente é isso. Se está somando na falsa passagem, fica diminuindo. Se está diminuindo, fica somando. Se está multiplicando, fica dividindo. Se está dividindo, fica multiplicando. Então troca a operação quando eu troco o número, vamos dizer assim, de lado. Aplicação disso em exemplos. Ó, vou deixar os x tudo de um lado. Vou escolher o primeiro lado para deixar os x aqui. 6x. Aqui tem menos x, continua. Esse 2x, vou trazer para cá, menos 2x. Igual, aqui tem o 8. Vou trazer para cá esse 4. Nota que esse 4 ele vai fazer a falsa passagem. Vai passar para o outro lado. Então eu tenho aqui mais 4. Troca a operação. Aí aqui eu tenho devagar, ó, 6x. Menos x com menos 2x, lembra? São sinais iguais, eu somo. Menos 1 com menos 2, menos 3. Soma e conserva. Menos 3x
igual aqui 8 mais 4, já posso fazer 12. 6x menos 3x, 3x. 3x é igual a 12. X é igual a 12. Lembra que o 3 está multiplicando, fica dividindo. 12 dividido por 3 é 4, e eu tenho x igual a 4. Está aí o valor do x. Próximo exemplo. Mesma situação. X na frente aqui, ó, 4x. Vou jogar para cá. Aqui esse menos 2x já está aqui. Continua a mesma coisa, menos 2x. E esse x eu vou jogar no primeiro membro. E ele vai trocar, ó. Ele é mais x, vem menos x porque ele troca de lado. Ele está depois do igual, fica antes do igual. Esse menos 2 aqui continua normal. Mas esse 9 aqui, ó, ele está antes do igual, vai para cá depois do igual. Então ele vai trocar também na falsa passagem, menos 9. Aqui eu tenho 4x, é o único positivo. Menos 2x com menos x, tem o mesmo sinal, vou somar. Isso vai dar, somando e conservando o sinal, menos 3x. Isso é igual a menos 2 com menos 9. Aqui também, eu vou somar e vou conservar o sinal. Menos 2 com menos 9, soma dá 11, conserva o sinal, menos 11. E aí 4x menos 3x, 4 menos 3, 1. 1x, x igual a menos 11. Exemplo C. 5x, vou trazer para cá menos 2x. Esse menos 4 continua, e esse 2 aqui faz a falsa passagem, menos 2. 5x menos 2x, 3x. Menos 4 com menos 2, soma e conserva o sinal. 4 mais 2, 6, conservando menos 6. X é igual a menos 6. Vai dividir, lembra que o 3 está multiplicando, quando ele faz a falsa passagem, ele vem aqui dividindo. 6 divide por 3 dá 2, mas não esquece que são sinais diferentes na divisão, menos, e aqui embaixo invisível mais, e quando tem sinais diferentes na divisão dá menos. 2x se mantém, vou jogar esse x para cá, então vai trocar a operação dele, menos x. Esse 11 continua do lado direito, continua normal positivo, e esse 1 vem para cá, junto do 11, vai trocar a operação, menos 1. 2x aqui menos x, 2 menos 1, 1, então aqui já vai dar x, igual 11 menos 11, aliás, aqui é 11 menos 1. Esse 1 que veio para cá. E aí ficou 2x menos x, x igual a 11 menos 1, 10. Agora sim. E aí eu tenho mais exemplos. Antes de fazer esses exemplos, tem uma observação, que quando eu tenho um número colado no parêntese, um número antes do parêntese, esse número está multiplicando todo o parêntese. Então eu preciso aí aplicar a propriedade chamada distributiva, quer dizer, eu tenho que multiplicar o número por todo mundo que estiver dentro do parêntese. Então aqui diz, devemos multiplicar esse número por todos os elementos que estão dentro do parêntese. Isso chama propriedade distributiva. Então cada vez que o número estiver colado no parêntese, esse número está multiplicando todo o interior do parêntese. Então vamos aplicar isso. Aqui o 3x está normal, menos 6 normal, igual. Aí esse 2 aqui, ó, está multiplicando tudo aqui dentro, distributiva. 2 vezes x, 2x, 2 vezes 5, 10, menos 3. Agora eu vou partir para aquela situação de manter todo mundo do mesmo lado. 3x desse lado, vem para cá, menos 2x, igual, não tem mais ninguém com x, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho menos 3, e esse menos 6 aqui vem para cá, mais 6. Eu já poderia ter operado aqui, ó, mais 10 com menos 3, eu já poderia ter operado aqui e botado 7, aí ficaria 7 mais 6, não teria problema se eu adiantasse isso. 3x menos 2x, 3 menos 2, 1, 1x, e aqui eu tenho 10 com mais 6, 16. E aí esse menos 3, então é 16 menos 3, 16 menos 3, 13. Ou faz 10 menos 3, 7, 7 mais 6, 13, também vai dar o mesmo resultado. Aqui eu tenho uma distributiva para aplicar.
2 vezes x, 2 vezes menos 2. Então, 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 2, menos 4. Aqui tem outra distributiva, mais 5 vezes 2, mais 10. Mais 5 vezes menos x, menos 5x. Lembra, sinais diferentes. Ó. Mais 5 vezes menos x, sinais diferentes dá menos. Aqui eu tenho menos 3 vezes 2x, lembra, sinais diferentes também, né? Menos 3 e aqui mais 2, vai dar menos. 3 vezes 2, 6, 6x. E aqui menos 3 vezes 2, também sinais diferentes. Menos 3 vezes mais 2, vai dar menos. 3 vezes 2, 6. Agora eu vou manter os x tudo de um lado e os números todos de outro. Nesse exemplo aqui eu vou fazer diferente. Eu vou deixar os x... trazer os x todos para cá de novo. 2x, trago para cá. Aqui já tem menos 5x. Trago aqui mais 6x. Ó, o 2x já estava aqui, continuou. O menos 5x já estava aqui, continuou. E esse menos 6x veio para cá, antes do igual, mais 6x. Igual, o menos 6 está aqui, continua, normal, menos 6. Esse menos 4 vem para cá, mais 4. Esse mais 10 vem para cá, menos 10. 2x com 6x tem o mesmo sinal, vou somar, dá 8x. Então, eu tenho 8x. E aqui, menos 5x. Então, 8x menos 5x. 8x menos 5x, 3x. Então, aqui já deu 3x. Igual, menos 6 com menos 10, isso vai dar menos 16. Soma e conserva. Menos 16 com mais 4. Menos 16 com mais 4 dá menos 12. E aí, x é igual a menos 12, divide por 3. X é igual a menos 4. Ok. Tenho mais 2 exemplos para encerrar. Então, aqui eu vou repetir esse x. Esse menos 4 aqui está fazendo distributiva, nesse parêntese. Menos 4 vezes 3x, menos 12x. Menos 4 vezes menos 6, menos vezes menos dá mais, né? Sinais iguais dá mais. Então, menos 4 vezes 6 vai dar mais 24. Isso é igual ao x. Nota que neste exemplo G, eu vou colocar o x do outro lado da igualdade. Por quê? Porque eu estou percebendo que o 12x aqui, ó, ele está negativo em uma quantidade grande de x. Se eu jogar ele para o outro lado, eu consigo fazê-lo ficar positivo. E aí é mais interessante manter o x positivo, não que seja obrigatório, mas manter o x positivo é mais interessante. Então eu vou deixar assim, ó, eu vou deixar o 24 do lado de cá, que é o número, é o único número que eu tenho, o resto tudo é x. Esse x aqui está depois do igual, continua. Esse x aqui vem para cá, menos x na falsa passagem. E esse menos 12x vem para cá, mais 12x também na falsa passagem. Então, nota que eu posso deixar o x tanto na frente, quanto eu posso deixar atrás, desde que fiquem todo mundo junto. 24 igual. Aí já posso cancelar aqui, ó. Mais x com menos x dá zero, né? É 1 menos 1 dá zero. E aí me sobrou aqui 12x. Para deixar o x sozinho, esse 12 está multiplicando, faz a falsa passagem, fica dividindo. 24 divide por 12, isso é igual a x. 24 por 12 dá 2, então x igual a 2. E o último exemplo, vou repetir aqui 2x. Esse parênteses, nota que ele não tem ninguém aqui fora, ó, multiplicando, não tem aqui um 7 para fazer 7 vezes 5, 7 vezes x, não tem número. E antes do parênteses tem um sinal de mais. Então, significa que eu vou copiar o interior do parênteses simplesmente. Então, aqui vai ficar mais 5 normal menos x normal. Se antes desse parênteses fosse menos aqui, aí ficaria menos 5 e mais x, já que nós vimos que quando tem sinal negativo antes do parênteses, troca tudo lá dentro. Mas não é o caso, então, só copiar o interior dos parênteses. 5 menos x. Isso é igual a 3.
Agora sim, ó, esse parênteses está precedido de negativo. Então esse negativo vai modificar tudo aqui dentro. Então eu tenho, em vez de mais 3x, menos 3x, e em vez de menos 6, mais 6. Vou deixar os x todos do lado esquerdo. Ó, 2x continua, esse menos x aqui continua, menos x, esse menos 3x, vou levar para cá, mais 3x. Aí eu tenho aqui 3, aqui eu tenho mais 6, e esse 5 aqui, vou fazer a falsa passagem para lá, menos 5. 2x menos x dá x, mais 3x, 4x. Ou então tu pode fazer assim, ó, 2x junta com 3x, os dois são positivos, dá 5x. E aí menos 1x. E aí 5x menos 1x também, de qualquer forma, dá 4x. Igual, aqui também eu tenho isso, ó, 3 mais 6, 9, 9 menos 5. Juntei os positivos, 3 mais 6, 9, 9 menos 5. 9 menos 5 dá 4. E aí x é igual a 4. Esse 4 está multiplicando o x, fica dividindo. E aí x é igual a 1. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham aproveitado esse módulo. Fica meu forte abraço e até a próxima.